Incrível. Na hora que a gente consegue uma liminar do público para o público, o Tribunal de Justiça cassou a liminar imediatamente. Mal abriram as portas do plantão judiciário, já estava cassada a liminar. 3 horas da tarde, eu cheguei lá no fórum para fazer uma nova petição. O juiz já me disse, doutora, a sua liminar foi cassada. Como? Se mal abriu o fórum. Agora, nós passamos o dia 1º, o dia 2º, o dia 3º, até o dia 5 do novo ano, para que a gente encontrasse novamente o Poder Judiciário para analisar o nosso pedido de reconsideração. Então, a saúde pública de Pernambuco vai muito mal. E as UPAs, então, elas têm uma boa aparência, e você vê que a demanda é muito grande. Mas não adianta se construir casa bonita, hospital bonito, se você não tem enfermeira lá trabalhando, se você não tem um médico, se você não tem um nutricionista, se você não tem um maqueiro, se você não tem um profissional especializado e bem remunerado e trabalhando com tranquilidade, você vai ter uma casa bonita, mas, como eu disse, a gente acompanha pela imprensa pessoas que foram atendidas nas UPAs e que no dia seguinte estão chorando nos corredores dos hospitais públicos que continuam sucateados. Uma outra coisa que chama atenção é como este governo atual, ele gosta de concreto e de cimento e de construção. Aquela recepção, não só a recepção, mas o jardim do Hospital da Restauração, que houve um projeto de jardinagem, um projeto de paisagismo que foi pago pelo poder público, aquele jardim acabou. Agora há pouco, uma construtora foi lá e construiu o espaço, a sala de alimentação, o terraço da alimentação, porque aquelas barraquinhas foram tiradas da frente do hospital. Foi bom isso, mas foi bom até para a questão de, eu diria que até para organizar a questão da higiene, que ali tinha muitos ratos ali na frente, mas de arrancar as árvores, destruir aquele jardim, aquela área verde do Hospital da Restauração, pelo amor de Deus, não justifica. Então, só para terminar esse assunto da saúde pública, nós precisamos, todos os cidadãos aqui em Pernambuco, insistir pela saúde pública e aprender. Constrangimento cabe dano moral. Se você está no hospital público e você não tem seu atendimento digno e você fica com a sua maca encostada na maca do outro, que fica encostada na maca do outro, aquele estado horrível, você pode entrar com ação na justiça, porque existe a defensoria pública. E quando você entra com ação na justiça, mesmo que você tenha sido operado, mas se você passou pelo constrangimento no atendimento, você entra com ação na justiça por danos morais. Então, a minha voz no Senado será para educar as pessoas a buscarem o seu direito de cidadania, para buscarem a defesa do consumidor, para buscar esse bem-estar interior. Porque quantos passam por constrangimentos e ficam calados, não sabem o que fazer. E nós não escutamos um senador que diga que esta saúde está um desastre. Sabe por quê? Senador tem plano de saúde vitalício. Sabe o que quer dizer isso? Ele vive com aquele plano de saúde e ele morre com aquele plano de saúde. E se ele quiser ressuscitar no 7º dia, o plano de saúde continua vivo. Para ele, para a esposa e para os filhos. E depois até para o suplente. E para a esposa, ora, o fim do plano de saúde para o Senado. Isso deve ser uma exigência, e é a minha bandeira. Quer ter plano de saúde, pague com seu salário. E não o povo brasileiro está pagando plano de saúde para senadores. Assim como acabar com esse prazo, com esse tempo de 8 anos de mandato para o Senado. Deve ser de 4 anos, assim como é do governador. Ele se candidate de novo, se ele fez um bom mandato, se ele cumpriu com a sua obrigação, o povo elege outra vez. E não 8 anos, depois se candidata mais 8, e a vida inteira é. Não pode ser. Daqui a pouquinho nós vamos ter também a participação das organizações não governamentais, dos representantes das organizações não governamentais, participando aqui dessa sabatina com a candidata do PV ao Senado, Renê Patriota. Mais uma pergunta dos estudantes da Católica, Kleber Nunes, do curso de jornalismo, 7º período. Pode falar, Kleber. Pernambuco, nos últimos meses, conseguiu reduzir, né, o número da violência, os índices, porém eles ainda são altos. Gostaria de saber da senhora, como senadora, em 8 anos, como a senhora pretende fazer leis, né, legislar para combater a violência, em especial aqui em Pernambuco, que durante algum tempo esteve no topo do ranking da violência no Brasil todo. Gostaria de saber quais são as suas propostas para combater a violência, principalmente entre os jovens, né? A violência está muito ligada à droga, ao analfabetismo, à falta de bem-estar do indivíduo. Quando você está bem, com a sua autoestima elevada, você está tranquilo.
Você já percebeu? Isso é uma coisa normal no dia a dia. Quando você não está bem, quando você está com... além dos seus problemas do dia a dia, você ainda tem problema de emprego, problema de dívida e etc. Você acaba ficando, às vezes, meio agressivo. Você mesmo, entendeu? Agora, imagine alguém que acorda e que não tem uma alimentação adequada, que mora com aquele esgoto a céu aberto, que ficam passando os ratos dentro da sua casa, que não tem nenhuma condição de dignidade de vida. A violência vai estar muito alta por conta de todo esse desequilíbrio. Então, como senadora, se a gente trata da educação, do bem-estar social, se luta por dignidade, a gente com certeza vai conseguir diminuir os índices de violência. Está aí, algum projeto que até foi feito pelo governo do estado em Santa Amaro, mostrou que houve uma queda da violência naquela comunidade. Mas, por exemplo, no Coque o governo não chegou. Na comunidade do Coque, o Coque fica na frente do fórum. A justiça está ali, muito imponente, e a injustiça está do lado esquerdo, uma olhando para a outra diariamente. Como é que se consegue viver nisso? Do lado direito, o viaduto, quem vai para Boa Viagem, está uma situação de miséria. Do lado esquerdo está o tribunal, cheio de mármores e granitos, cheio de poder. Como aquele poder judiciário não olhar para aquele poder forte? Porque o povo é que vota, o povo é que é forte, o povo é que decide. Então, a gente precisa tratar esta questão da violência e, para evitar essa violência, começar com a educação, mais uma vez, a gente tem que insistir nessa educação, no bem-estar, nessa proteção da pessoa, na proteção da sua qualidade de vida. Olha, vocês, a partir de hoje, cada dia que saírem de casa, observem da sua casa para o trabalho, da sua casa para a faculdade, como as pessoas que estão sem propósito, que estão pela rua, olha para o olho dessas pessoas, que vocês vão dizer, meu Deus, eu tenho um cérebro tão bom, todos nós temos o cérebro igual. Nossos cérebros, eles não são diferentes. Agora, esse cérebro, quando ele está com bem-estar, ele dilata e você produz as conexões que a gente diz do neurônio tic-teco, eles atuam. Mas quando você está infeliz, com problemas, vivendo nesse clima que eu falei, o seu cérebro, ele encolhe. E você passa a não perceber o poder que você tem de agir, o poder que você tem de fazer o bem. Tanto que, se você tiver a oportunidade de assistir, assista um filme que diz A Corrente do Bem, que mostra que quando você faz o bem aqui, que você faz o bem ali, que você faz o bem acolá, vai passar a corrente do bem. O bem-estar é contagiante. A ideia é que cada aluno faça 2 perguntas. Nós já tivemos 2 perguntas do Kleber. Vamos para o Rodrigo agora. Rodrigo, boa noite, tua pergunta. Boa noite, todo mundo. Boa noite, candidata. Boa noite. Candidata, a senhora já falou sobre educação, sobre saúde pública e sobre segurança pública. Falando um pouco agora sobre economia. De acordo com a Organização para a Coordenação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil possui uma carga tributária maior do que países como o Japão e Estados Unidos. Então, como a senhora pretende fazer, qual proposta a senhora tem para tentar diminuir esse encargo pago pelos cidadãos? A gente tem que pensar o seguinte, o Brasil é um dos países que tem a carga tributária, uma das maiores. E depois, todo mundo tem medo do chamado leão, por conta do imposto de renda. Mas o que é imposto de renda? É um imposto sobre a renda ou um imposto sobre o salário? Por exemplo, uma consulta hoje do SUS, um paciente que vai para o atendimento do SUS, a consulta para o médico que fez aquele atendimento é R$ 3,50. Na rede pública. Nesse hospital conveniado, a rede pública que eu me refiro aqui é um hospital particular conveniado com o SUS. Se você for, por exemplo, a qualquer cidade do interior, você vai ter um hospital geral e tem também naquela cidade um hospital particular conveniado com o SUS. A consulta é R$ 3,50. Se aquele paciente tomar uma injeção de dipirona ou qualquer outro medicamento, a consulta passa a R$ 7,00. O que acontece? Imagine que você depois, no final do mês e no final do ano, você vai pagar um tributo em cima desses valores da consulta de R$ 3,50 e da consulta de R$ 7 e do parto, que custa R$ 140,00 e etc. Então, o trabalhador, ele acaba pagando uma carga tributária muito alta e não existe um retorno. Ele paga e não existe o retorno que deveria existir na educação, na saúde e na segurança. Com essa questão da reforma tributária que precisa acontecer, que uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que o consumidor que compra o pãozinho francês, que compra o feijão e o arroz, ele também está pagando tributo. Então, o que o Brasil precisa é ter um tributo único,
para que se evite tantas taxas e tributações. Nós temos ICMS, IPTU, taxa de tapa-buraco, taxa de tantas coisas e outros tributos que precisam ser repensados repensados e melhor dirigido esse recurso para atender a população. Além de se poder tentar fazer com que haja uma tributação única, que o consumidor saiba exatamente o que ele vai pagar de tributos, o tributo seja em cima da sua renda e não em cima do seu salário. Essa é uma das coisas que tem que ser vista. Elaine, pode falar? Candidata, o país hoje vive uma grande euforia econômica. Tem se criado várias oportunidades de emprego. Aqui em Pernambuco temos SUAP, temos o Polo Farmacoquímico em Goiânia. Só que a gente vê que falta qualificação para preencher essas vagas de empregos que é aí. Assim, na sua visão, quais são as suas propostas para poder capacitar os pernambucanos para ocuparem